Você está acompanhando aí o Dias Toffoli foi afastado da relatoria do Banco Master, né, do caso Master. Aí a turma que queria abafar a história comemorando, agora vem Alexandre de Moraes, porque a escolha do novo relator seria após esse anúncio, e todo mundo torcendo, né? Agora vem o Alexandre de Moraes, vem o Alexandre de Moraes, seria outro escândalo, já que o ministro também tem relações através da esposa com o banqueiro Daniel Vorcaro. Mas aconteceu o que ninguém esperava. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história. Ó. Jornal Nacional. STF anuncia afastamento de Toffoli da relatoria do caso Master. Ministro foi citado em mensagens de Daniel Vorcaro. Parece que ele não foi o único, não, né? Os ministros da corte se reuniram na tarde desta quinta-feira, 12, para discutir a suspeição do magistrado no caso. Novo relator vai ser sorteado. E aí, eu trago aqui umas curiosidades aí. O Valdo Cruz, da Globo News, né, os Boquinhas de Aluguel, falando do que eles conversaram nessa tal reunião aí. Dá uma olhadinha. Bem esquisito isso. Não foi nada em paz. O início da reunião foi muito tenso, né? Climão na avaliação de alguns ministros ali, uma reunião com ambiente pesado, né? No início, muita reclamação. No início, Toffoli não queria nem falar sobre deixar a relatoria do caso Master. Veio ali com a disposição de permanecer, né? Quando Fachin leu trechos do relatório entregue pela Polícia Federal para ele, apontando situações que poderiam levar a uma suspeição de Toffoli, o ministro Dias Toffoli fez questão de rebater ponto por ponto. E, mais uma vez, ficar reclamando da PF, que a PF estava investigando. Como você percebeu aí, o ambiente da reunião foi bem tenso. E o Toffoli chegou na reunião e disse que não abriria a mão da relatoria do caso Master. Nisso, inclusive, alguns colegas de Toffoli concordaram e também criticaram a PF, dizendo que a Polícia Federal não podia investigar um ministro do Supremo sem autorização do tribunal. Não é bem assim, né? A Polícia Federal encontrou dados, informações relacionadas a Toffoli e cumpriu seu papel, não prevaricou. Encaminhou o relatório com essas informações para o presidente. A Polícia Federal não só pode, ela deve investigar ministros, ainda mais se tratando de crime, né? O presidente do STF não estava investigando, encaminhou exatamente para perguntar, é para investigar ou não, né? E ontem, pelo visto, a decisão foi a seguinte, não é para investigar, né? Então foi muito tenso esse início de reunião e com alguns colegas, pouquíssimos, defendendo Toffoli, mas mesmo esses ministros dentro de uma avaliação de que o melhor caminho era que Toffoli se afastasse da relatoria, para estancar essa crise que já não era mais uma crise relacionada a Toffoli, contaminando o Supremo Tribunal Federal. Então, é melhor você se afastar. Aí, nas palavras de um ministro, Toffoli foi evoluindo durante a reunião de uma posição totalmente refratária a deixar a relatoria e, no meio da reunião, mais para o final, ele já estava... Não, então tá, já que todo mundo acha que eu devo sair, eu vou sair. Agora, foi uma nota construída para também fazer um desagravo a Toffoli, porque acaba dizendo que nada foi encontrado que possa ensejar o seu impedimento, nem a sua suspeição. De um lado, com isso, o Supremo evita, Leilani, que tudo o que já foi feito até agora seja anulado. Porque se o ministro fosse considerado suspeito, né, e fosse impedido, todos os atos praticados por ele seriam anulados e o novo relator teria que começar do zero. Do zero, então, exatamente. Isso, né? E aí, isso está preservado. Agora, também foi uma forma de agradar o ministro. Olha, nós vamos aqui dizer que não tem nada para tirá-lo da relatoria, mas você sai, né? Foi uma saída por livre e espontânea pressão. Não, ele saiu porque
no mínimo, os ministros chegaram para ele e falaram: olha, você fez aí, vai dar merda aqui para nós e cada cachorro que lamba a sua caceta aí. Eu vou te mostrar a nota que foi divulgada pelos 10 ministros, né? Porque depois da saída do Barroso, a corte é composta por 10 ministros. Os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos hoje no Supremo, reconhecem a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria da reclamação número 88121 e de todos os processos a ela vinculados por dependência e expressam nesse ato apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. É o corporativismo falando mais alto, né? Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal, mais ou menos, né? E pela Procuradoria-Geral da República. Registram ainda que, a pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento dos processos e considerados de altos interesses institucionais, a presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob sua relatoria, para que a presidência promova a livre redistribuição. O que ele está falando aqui, que vai passar para outro ministro a relatoria do caso Master. A presidência adotará as providências processuais necessárias para a extinção da AS para a remessa dos autos ao novo relator. E aí veio o novo relator. Ministro André Mendonça é o novo relator do caso do Banco Master no STF, para desespero da oposição, do governo, né? Para todo mundo que queria meio que jogar para debaixo do tapete esse escândalo. O magistrado foi escolhido por meio de sorteio, realizado nesta quinta-feira, após Dias Toffoli deixar o processo. Estava todo mundo pensando, vai ser o Alexandre de Moraes, só ele é sorteado, né? Vamos em frente aqui. E aqui, os boquinhas de aluguel da Globo News, falando no momento que foi escolhido aí o ministro André Mendonça para a relatoria do Banco Master. Dá uma olhadinha. A maior investigação sobre o sistema financeiro do país passa a ter um novo relator no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça. Informação de agora. Lembrando, o ministro André Mendonça, agora, além de ser o relator do Master, também tem uma outra investigação muito importante lá no Supremo, que é a do caso do INSS. Mas, portanto, no caso Master, é André Mendonça que substitui o ministro Dias Toffoli, que pediu para sair. A maior investigação sobre o sistema financeiro do país eles passa a ter um novo... Porque já estava virando uma crise dentro do STF, né? Então eles tiraram ele da jogada. Agora eu vou te trazer uma postagem da Pri, que ela extraiu da CNN Brasil. André Mendonça é considerado o pior nome possível para a relatoria do caso Banco Master pelos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. E pelo Daniel Vorcaro também, né? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui para a gente entender essa história. Vou destacar também aqui o que o Caio Junqueira conta pra gente. Ele ouviu fontes próximas à corte e qual que é a avaliação? André Mendonça é considerado o pior nome possível para o ministro Dias Toffoli, para Alexandre de Moraes e para... Por que será, né?
Será que ele é o terrivelmente evangélico? Agora ganhando essa proeminência, já que hoje ele se torna um dos ministros mais poderosos da corte. Tem o caso do INSS, agora o Master, e a gente não pode esquecer, ele também será o vice-presidente do TSE nas eleições desse ano. O Daniel Porcaro. Por quê? Eles usam aí como uma referência o que esperar do ministro, no caso Master, justamente a condução sobre as fraudes do INSS. Eu vou aqui avançando pela reportagem do Caio, só para trazer mais contexto também para essa informação que ele nos traz. Olha aqui, Mendonça é considerado por quem atua no caso um juiz duríssimo, segundo o advogado. Para ficarem 2 exemplos, mantém aquele apontado como grande lobista do escândalo, o careca do INSS, preso desde setembro, e o filho dele, Romeu, desde dezembro. Os interlocutores do ministro são assertivos. Ele quer extrair uma delação premiada de um dos dois, que no limite pode atingir Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, que investigadores consideram ser o filho do homem, nas mensagens que o careca aponta o destinatário de pagamentos. A aposta nas primeiras horas após o sorteio do nome de Mendonça é de que a postura será a mesma no caso Master. A gente tinha falado há uma semana que, ou foi no começo dessa semana, muita coisa aconteceu nessa semana, mas que era preciso acompanhar nesse ano eleitoral lá no Supremo Tribunal Federal 3 gabinetes. O gabinete do ministro Dias Toffoli, que estava com o Banco Master, o gabinete do ministro André Mendonça, que está com o INSS, e o gabinete do ministro Flávio Dino, que é relator das investigações sobre as emendas, desvio de emendas parlamentares. Um ano eleitoral é muito importante. Houve uma fusão agora de 2 assuntos no mesmo gabinete. Então, foco total e atenção total no gabinete do ministro André Mendonça, que tem esse combo agora lá no Congresso Nacional, vai ter a CPMI do INSS, que vai ouvir o Daniel Porcaro. Então são 2 assuntos que dizem respeito agora, a dia 13 de fevereiro, a relatoria do ministro André Mendonça, e também ao gabinete do ministro Flávio Dino por conta das investigações sobre desvio de emendas parlamentares. Em um ano eleitoral, são assuntos explosivos. Sim. E que podem repercutir muito e ter impacto. Olha, que esse assunto vai repercutir nas eleições, não tenham dúvidas disso. E a gente sabe o porquê dessa turma aí achar que o ministro André Mendonça é a pior escolha para relatar o caso Master. Com certeza ele deve ir para cima de muita gente graúda aí que o Dias Toffoli estava escondendo. Principalmente ele, né? Agora, como eu gosto de mostrar para vocês, eu quero mostrar agora um vídeo da TVT, que aqui no ABC é conhecida como a TV Lula, é a TV dos trabalhadores. Os caras estão em pânico. Dá uma olhadinha aí. Depois eu comento. A verdade é a seguinte, para o Toffoli era impossível continuar. Não dava. Quer dizer, o fato dessa sociedade que de repente apareceu entre ele e o Banco Master e os parentes dele, então, era óbvio que não dava mais. Ele estava no bico do corvo. Agora... Você viu aí, porque a esquerdista aí do canal de esquerda, né, está dizendo que o Toffoli, né, tinha que sair e tal. O Lula já tinha externado esse desejo aí, não só do Banco Master. O Lula queria que ele saísse do STF, né? E, sei lá, pode ser isso que aconteça ainda. Pelo André Mendonça, é uma coisa que põe a gente com os cabelos em pé, entendeu? Quer dizer, porque a gente sabe, a gente tá vendo que todos os caras mais implicados nessa história são exatamente a franja bolsonarista do mundo. Sim. É o Ibanez Rocha, é o Cláudio Castro. Estão percebendo a narrativa tentando ser construída aí pelos boquinhas de aluguel aí do Lula? Mas não tem jeito. O governo sabe que esse banco pertencia a pessoas do governo. E isso vai ser demonstrado agora. Bom, enfim, são prefeituras do interior de São Paulo, do Tarcísio. Campos Neto. Roberto Campos Neto,
Exatamente. Não podemos esquecer nunca esse personagem sinistro da nossa história. Então, e aí vem um ministro terrivelmente evangélico escolhido pelo Bolsonaro para ser o relator desse caso. Então, nós tiramos o Toffoli sob a suspeita de que ele pudesse estar beneficiando o Master, e está entrando um cara que deve alguma coisa, ainda que espiritual, ao bolsonarismo, né? Então, vamos ter que ficar mais de olho ainda. Os caras estão em pânico, né? O terrivelmente evangélico chegou para colocar ordem na casa. Ó, notícia do G1. Relatoria de Mendonça, no caso Master, preocupa setores do Congresso. Por que será, né? Tá todo mundo enrolado até o pescoço lá, né? Vamos em frente aqui. Eu quero trazer para você um vídeo, uma reportagem do SBT News que mostra muito bem a postura do ministro André Mendonça. Você sabe, ele é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e deve ser o vice-presidente nas eleições. O presidente será o Nunes Marques. Dá uma olhadinha, ele falando do carnaval do Lula. Depois a gente comenta. O ministro André Mendonça, que será vice-presidente do TSE a partir de junho, também enumerou possíveis irregularidades envolvendo o desfile em homenagem ao presidente Lula. Vamos ver. O homenageado exerce o cargo de presidente da República e já manifestou publicamente que será candidato à reeleição. Segundo lugar, que nós estamos em um ano eleitoral. Terceiro, que o carnaval é uma festa popular de proporções imensas e que chama a atenção do Brasil e do mundo com ampla cobertura dos meios de comunicação e também com ampla repercussão social. E, em quarto lugar, há notícias veiculadas de que recursos públicos na casa dos milhões de reais estariam sendo destinados à escola de samba que decidiu homenagear um possível candidato, já anunciado como pré-candidato. Assim, embora a homenagem seja tida a princípio como expressão meramente artística ou cultural, é importante consignar que o uso massivo de sons e imagens, inclusive com faixas, letras, jingles que possam remeter à disputa eleitoral, pode configurar, em tese, violação à paridade de armas e confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral vedada, havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante o pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação. Essa declaração aqui já fez o Lula meio que mudar de ideia se vai desfilar lá ou não. Você sabe que o Lula será homenageado, na verdade é um palanque para o Brasil inteiro ver, né? Tem até o jingle da campanha aí no tal Samba Enredo, com dinheiro público, e o ministro Nunes Marques estará de olho. A Carmen Lúcia também já deu uma declaração sobre o assunto, mais moderada. Nós sabemos o porquê, né? Vamos em frente aqui. E mais um exemplo da postura do ministro Nunes Marques. Ele já tinha tido um pequeno desentendimento aí com o ministro Dias Toffoli. Vamos relembrar aí, dar uma olhadinha. E já disse o que eu acho. Tá bom. Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso, com todo respeito. Fica exaltado, covardia. Nós estamos aqui abrindo um precedente perigosíssimo. Não acho, ministro. E quando isso acontecia antigamente, é porque, muitas vezes, no passado, essa corte foi conivente. O ministro Gilmar Mendes sabe muito bem. Ministro, e houve conivência dessa Suprema Corte no passado. Eu não dou entrevista. Excelência não dá entrevista. Mas há uma cultura. Nós temos que reconhecer. Essa cultura, ela é ilegal, inconstitucional. Respeito a posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a Vossa Excelência está deturpando o meu voto com a devida pena. Não estou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto, porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma, né? Eu fui o relator. Foi o relator. Eu estou lendo. Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida pena, isso não é correto. Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso, sem necessidade. Sem necessidade. Com todo respeito. Fica exaltado, covardia.
Desculpa, ministro Dias Toffoli. Eu encerro aqui, senhor presidente. Você vê que o clima entre eles não é nada amigável, né? Ainda mais quando o André Mendonça foi questionar a relatoria do ministro Dias Toffoli em um caso específico, né? A Sandroca 13, o terrivelmente evangélico André Mendonça é o novo relator do caso Master, no qual as investigações apontam o envolvimento de igrejas evangélicas. Malu Gaspar vai pedir suspeição. A Sandroca 13 é esquerdista, você já percebeu, né? Revista Oeste, olha isso aqui. André Mendonça se reúne com a PF para alinhar investigações no Master. Isso está acontecendo enquanto eu gravo esse vídeo aqui. Depois eu vou trazer o que aconteceu, tudo em primeira mão aqui para você. E para encerrar, olha quem apareceu nesse relatório apresentado pela Polícia Federal ao ministro Edson Fachin, presidente do STF. Metrópolis, caso Master. PF prepara relatório sobre menções a Moraes no celular de Vorcaro. O material será encaminhado a Edson Fachin. Alexandre de Moraes foi pelo menos 2 vezes à casa do banqueiro. Olha, a verdade é uma só, esse caso na mão do ministro André Mendonça reacende uma esperança de que esse escândalo não vai para debaixo do tapete, que as pessoas envolvidas serão expostas e punidas. Mas nós já vimos o ministro André Mendonça votar aí contra coisas que a população, principalmente a população de direita, achava legal. E acompanhando aí essa turma do STF, que é da outra banda, da banda de lá, né? Agora é torcer para o ministro André Mendonça desempenhar essa relatoria com profissionalismo e olhando mesmo para o que realmente aconteceu. Vale lembrar que o ministro André Mendonça se torna o ministro mais poderoso lá no STF. Ele tem o escândalo do INSS e Banco Master nas mãos. Se eu fosse ele, tomaria muito cuidado para alguma coisa não acontecer com ele aí, né? Nós já vimos o sistema tirando de cena as pessoas que vão contra ele. Obrigado por assistir o vídeo até o final.